Paz e graça, meus queridos irmãos. Eu gostaria de sentar aqui contigo. Então, puxa a tua cadeira, faça o que eu fiz. Eu chamo-me Fernando Eduardo, sou um jovem com uma história muito longa, difícil, superações. Então, hoje eu decidi vir aqui para poder compartilhar contigo a palavra do Senhor. A Bíblia diz no livro de Isaías 3, versículo 10: Feliz os justos, tudo lhes correrá bem, eles serão recompensados pelo o que fizeram. Meu querido irmão e minha querida irmã, a vida ela não tarda. A vida de um e do outro modo sempre nos dá segundo o que nós caminhamos. E também temos de saber que, estando na vida, nós passaremos por dificuldades e também por momentos bons. Na verdade, eu nasci numa família muito pobre. Tive minhas dificuldades, hoje moro na minha própria casa. Tive pessoas que me amaram, outros que não. Lutei tanto para poder agradar as pessoas, porque nas experiências que tive, ainda não era maduro o suficiente para entender que nesta vida nem a todos nós agradaremos. Porque até inclusive as pessoas em que você vai para poder contar os seus sonhos, na realidade, eles gostariam que você fosse destruído. Por isso, nós como jovens, temos que aprender a ser paciente e saber esperar. Sempre que sofrer ofensa, bullying, não retroque, não devolva. E nem se arrependa de ter um coração bom, porque todas as coisas boas, elas sempre voltam. Lembro-me que existia, não sei se existia ou existe um professor que é de filosofia, que ele dizia o seguinte: sempre escrevia no quadro, quando iniciava as suas aulas: a vida é injusta. Eu posso interpretar a palavra dele, não quero dizer que a vida é injusta. Em certos pontos, a vida é injusta porque ela não nos traz aquilo que nós precisamos, não nos traz aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos. Claro que quem guia a nossa vida é Deus. E nós não escolhemos as famílias onde a gente nasce. Nós não escolhemos ter pobreza. E outros não escolheram ter riqueza. Mas since Adam sinned against God, all bad things came upon us. E não, aí nós temos que entender o seguinte: a nossa missão na vida não é olhar para os nossos pais e culpar a eles. Não importa como eles nos criaram, não importa se eles nos criaram, mas se nós estamos neste mundo, nós podemos lutar para a nossa própria vida e para o nosso próprio sucesso. Hoje eu vivo na minha própria casa, sou testemunho de superações, bullying, críticas. Comecei o meu trabalho sem saber nada, mas sempre Deus me deu sabedoria e inteligência para poder prosseguir para a frente. E na jornada da caminhada, nós encontramos pessoas que nos motivarão, mas não é porque gostam de ti. Porque desde o dia que se cumpre a motivação que a ti desejaram, tu verás que eles virarão contra ti para trás ou estarão no silêncio, enquanto você for a saudar, verá a arrogância ou tristeza ou um mau comportamento num sentido não verbal, mas uma cara fechada se cobrindo como de Caim. Então, quando isso se passa, superei, lutei, tive oportunidades para poder
ir estudar outras coisas que não deram por causa de alguns custos. Porque a minha vida sempre foi guiada por mim. Então, assim, jovem, o que eu quero dizer? Você e eu podemos ter as histórias iguais ou diferentes. Mas nós não podemos ser pessoas que ficam de mãos paradas, esperando que as coisas aconteçam. Aceite que você vai errar. Aceite que você vai cair. Mas quem erra é porque ele está tentando fazer alguma coisa. E quem cai é porque realmente não está parado, mas sim está em movimento. Por isso você tem que ser forte na caminhada desta vida. Tu sabes quantas pessoas se suicidaram por não aguentarem o peso desta vida, não aguentarem as dificuldades desta vida? Veja como o inimigo, ele é astuto em nos mostrar a vida dos outros como fosse a vida mais melhor. Esquecemos de nos focar na nossa, que talvez... Porque nem todos nós temos a mesma sorte. Tem uns que foram feitos para ficarem ricos com 16 anos. Tem outros que foram ricos, por exemplo, o caso daquele rei, o rei Josias, foi feito para poder reinar ainda com 12 anos. Tem uns que foram dados riqueza até os 25 anos, outros até os 40, outros até os 60. Então, nós temos que entender that the life is a progress. Nós que temos que plantar alguma coisa. Nós que temos que semear alguma coisa. Porque nós não escolhemos ter a vida que nós temos. E pior, a vida é mais pesada para quando a gente é pobre. Às vezes a gente tenta estudar, não consegue. Os outros olham como se a gente fosse as pessoas mais preguiçosas, as pessoas que não têm nada a fazer. Mas você não pode se focar nas pessoas, você tem que se focar em ti mesmo. Olha só hoje como eu sou. Não sou rico, sou pobre. Apesar de ver já na minha própria casa, eu às vezes quando saio, olha só a minha aparência. Eu quando saio, as pessoas pensam que eu tenho dinheiro. Minha forma de vestir, de ser, não porque sou vaidoso. Minha forma de vestir, de ser. Outros pensam que eu sou estrangeiro. Entende? E não, já imagine nesta situação. Uma mulher te encontra no caminho, que é o basilar também que quero tocar. E aí, você gosta também da moça. Começam aí a namorar. Na mente dela talvez vai pensar que você tem dinheiro, ou seja, estrangeiro. Depois de um tempo vai descobrir a tua própria vida. Quando descobre a tua própria vida, é ver que a tua vida é muito dura, é difícil. Você gosta muito dela. Depositou toda a sua confiança nela. E aí diz que é impossível vocês casarem por causa das tuas condições. Não porque não gosta de ti, ela gosta muito. Como tu ficarás? Te suicidarás? Acabarás a tua vida? Não é este o caminho. Temos que aprender a construir. Temos que aprender que a vida é um desafio. Temos que aprender que a vida nem sempre as coisas acontecem como a gente quer. Mas tudo que é teu, Deus ele reserva, Deus ele deixa, Deus ele guarda. Você não precisa se suicidar, você não precisa se martelar, você não precisa se trancar no quarto, acabrunhado. Tu sabes quantas vezes eu me tranquei no quarto, quantas vezes eu tive medo de criar amizades, vergonha de sair, me sentindo inferior aos outros, mesmo saindo com postura tal, mas se sentindo inferior aos outros, porque é por causa da vida que eu tenho, por causa da vida que eu levo. Mas eu entendi, cada um tem o seu tempo. E as coisas acontecem no tempo de Deus. Por isso você tem que acreditar que é possível você vencer. Você tem que acreditar que vivendo uma vida justa, uma vida casta,
Tem outros que têm, não sabemos de onde eles tiraram, de onde eles levaram. Outros venderam seus filhos, outros venderam a sua primogenitura. Outros herdaram, outros trabalharam, outros tiveram sorte, alguém ofereceu. Por isso, te alinhe na tua vida, te direcione na tua vida, posicione-te na tua vida. Eu sei que é difícil ver esta vida e eu sei que não é fácil. Mas pense sempre neste vídeo. Saiba, a Bíblia nos diz: feliz o justo, viva na justiça. Ame sempre a Deus, prossiga, vá em frente. O teu passado virá para te assombrar às vezes, porque às vezes somos pessoas que viemos de um passado duro, delicado. Tenta explicar para o teu pastor, tenta explicar para a tua irmã, teu irmão na fé. Ninguém te entende. Mas Deus, Ele te entende. E não se preocupe, não há nada que é irresolvível na presença do Senhor e na presença de Deus. Felizes os justos. Tudo lhes correrá bem. E se tudo lhes correrá bem, não é porque não haverá dificuldade, não haverá guerra, é porque Deus estará contigo. Deus andará contigo, caminhará contigo e te ajudará em tudo que fores a precisar. Somente tens que confiar nele. Eles serão recompensados pelo que fizeram. O que eles fizeram? Confiaram no Senhor. Por isso que eles serão recompensados. Meu amigo, não é somente esperarmos na sorte. Não é somente esperarmos. Temos que acordar e trabalhar, nos esforçar do pouco que a gente ganha, porque nada se faz parado. E não podemos confundir o movimento com o progresso. Faça alguma coisa e seja forte, seja feliz. Eu te amo muito. Deus também te ama. Paz e graça. Estamos juntos. Deus abençoe. Deixa até eu orar no final. Pai Santo, te agradecemos pela tua graça, bondade e misericórdia. Agradecemos pela esta oportunidade que o Senhor nos deu. Pai, abençoa quem ouvirá esta mensagem, Senhor, que o Senhor inspirou-me para que eu pudesse compartilhar. Peço que abençoe a jornada deste homem, desta mulher. Não somos, Pai, melhores que ninguém. Somente caminhamos, Pai, porque o Senhor nos dá força. Às vezes desistimos. Quantas mensagens, Pai, nós vimos, acompanhamos nos vídeos do YouTube, nos outros canais cristãos. Ainda nós vimos só dizer: eu sou desviado há tantos anos, desviado há tanto tempo. Quero voltar ao caminho do Senhor. Meu pai era cristão, agora estou desviado, minha vida está difícil. E não é fácil eu voltar. Pai Santo, porque outros tiveram problemas, não tiveram, Senhor, meu Pai Santo, a sabedoria de poderem permanecer, Pai, e lutar contra os problemas. Por isso eu oro, Senhor, para os irmãos que estão vendo, Senhor, este vídeo, que o Senhor alcance-os com a tua graça e paz e lhes dê força para se manterem, Senhor, meu Pai, na fé, na esperança, no amor, na graça e sabendo que tudo melhora no seu tempo, Pai. Em nome santo e poderoso, oro e agradeço. Amém. Paz e graça, estamos juntos.